Olá, eu sou Guto Rocha, você está ouvindo o Aula Podcast e eu estou aqui com... Rafael Martins. E Dado Schneider. Bom. Procure no Google pelo nosso currículo. É verdade, as pessoas... Tem gente que está dizendo assim, se apresenta. Pô, mas bota o nome no LinkedIn. Mas eu não sei escrever Schneider, é muito difícil. Mas aí bota Dado underline e no Instagram já aparece minha careca. Então, se você quiser conhecer a careca de Dado Schneider, vai ao Instagram. Dado underline no Instagram, que já o Schneider não precisa... Eu sou o Rafael, CEO do Share, que é uma empresa de educação, colunista da Band de tecnologia. E quem ouviu o nosso último episódio sabe que um dos momentos memoráveis da vida do Rafael é quando ele deu uma palestra e cantou Evidências. Para 4 mil pessoas. Essa aí foi boa, hein? O que as pessoas não sabem é que antes dele dar essa palestra, o Instagram dele era outro. E aí, o amigo dele, Pedro Superti, que convidou ele para dar essa palestra, falou o seguinte: esse teu Instagram é muito ruim. Ninguém vai conseguir te seguir. Isso. E aí, o que tu fez, Rafa? Eu mudei para o perfil do Rafael. E depois dessa palestra, quantos seguidores tu ganhou? Muitos. Eu lembro que eu deixei o celular no modo avião e quando eu tirei, parecia o celular do Whindersson. Muita notificação. Milhares de seguidores em uma apresentação. É isso. Mas o que ele fez? Ele facilitou a vida do cliente. UX. O perfil do Rafael. Bom, eu sou o Guto Rocha e eu vou contar hoje um assunto. Na verdade, eu não vou contar, né? Eu vou discorrer sobre um assunto que eu acho que é muito legal a gente falar sobre ele, porque muitas pessoas às vezes olham ou mandam mensagem e falam assim: pá, eu só quero uma oportunidade. E aí um dia eu parei para escrever um artigo que eu deixei lá no meu LinkedIn, onde nascem as oportunidades. Para começar essa conversa, eu queria que vocês dois me dissessem uma grande oportunidade que vocês tiveram, que vocês lembram dessa oportunidade. Qual oportunidade foi essa? Aproveitada ou não, ou aproveitada? Tanto faz. Eu lembrei de uma aqui, não sei se é a maior ou a melhor, mas eu lembrei de uma Memorável. que eu fui participar de um... Fui convidado para participar de uma série do Don Draper, o cara de investimentos de startups americano. O cara levantou a barra agora. E aí na seletiva ali, na sala de espera, tava falando com as pessoas ali, online, né? E aí conheci a Monique. E aí comecei a dar um monte de dica pra ela. Fala com fulano, entra não sei o que, faz isso aqui, um monte de dica. E ela adorou, me agradeceu. Aí eu ajudei ela pra dar uma palestra num evento que ela queria e tal. E aí depois, passou um tempo, descobri que ela era filha do Marcelo, dono da Domo. E aí ela me perguntou: vocês também não estão captando investimentos e tal? Meu pai é o dono da Domo, que é um dos principais fundos de investimento de startup do Brasil. Ajudei ela sem interesse nenhum. Fui interessante ao invés de ser interesseira, como diz nosso amigo Carlos Butch. Muito bom. E ela me colocou na cara do gol, velho, pra falar com o pai dela. Não conseguiu dinheiro, mas conheci o Marcelo Gonçalves. E isso foi uma coisa que me marcou, assim, porque eu fui 100% só pra ajudar ela. Zero interesse. E aí gerou todas essas oportunidades aí, não só disso, né? Depois eu conheci, várias outras coisas a gente fez juntos e tal. Mas eu acho que todas as vezes que eu me preocupei em ajudar, eu me dei bem. E a pessoa também. Então, uma oportunidade memorável para ti começou com eu ajudando alguém. De ajudar e de um encontro. De um encontro. Isso foi um dos que eu lembrei, talvez eu lembre. Posso usar um exemplo que não tem nada a ver com o trabalho? Claro. Antes de mais nada, cuidado com o etarismo, tá? O etarismo mata, tá? Chances que as pessoas têm de conhecer pessoas interessantes que estão com mais de 50 anos, por exemplo. Então, vou falar uma coisa da minha infância. Eu fui ver a inauguração do estádio Beira-Rio em Porto Alegre, tá? E tinha um jogo do Internacional contra o Benfica de Portugal. E no dia seguinte tinha um jogo da seleção brasileira contra a seleção do Peru. Vocês sabem qual era a seleção brasileira? É a seleção que no ano seguinte, que aquilo era 69, eu nasci em 61, no ano seguinte aquela seleção ia jogar a Copa de 70. Então a seleção era Jairzinho, Gerson, Tostão. Que foi a grande seleção da história. E Pelé. Tu viu o Pelé? E eles estavam assistindo o jogo a 20 metros de onde eu estava. E aí eu gritei: Pelé, me dá um autógrafo. E aí me passaram por cima do alambrado, tá? Quem me pegou foi o Gerson. O Gerson? O pequeno dadinho. E eu, no formato pequeno, peguei
o autógrafo do Pelé, que naquela época, que hoje as pessoas não têm noção Tu foi do cara de tamanho- pau, então. Não, as pessoas não têm noção do tamanho do Pelé hoje. Naquela época era uma entidade, assim, uma santidade. Então, quis fugir do assunto. Não, mas tem tudo a ver com Eu gosto desse teu exemplo, Dado, porque tu trouxe uma outra máxima que eu usei quando eu fui sumarizar sobre oportunidades, que tu falou sobre, eu acredito que as oportunidades não nascem prontas. A gente cava. Então o que acontece? Tu tava lá sem dúvida. com a seleção que seria Sim. a Sim. tricampeã e que fez a maior performance de uma seleção em uma Copa do Mundo até hoje, foi a seleção da Copa de 70. Ela não era a seleção da Copa de 70. Então tu viu isso antes. Funcionário. É, Não. Eu queria o autógrafo do Quantos anos tu tinha? 8. 8 anos já com cara de pau. Mas não é cara de pau. É cara de pau. se tu Por for exemplo- parte do pressuposto que as crianças com 8 anos são muitas vezes tímidas, É. já é uma característica, um soft skill. Mas é. Com 8 anos já olharia, esse aí vai ser palestrante. Bom, por que, que eu tô um exemplo falando de- completamente fora, Não, tá? mas foi Mas, maravilhoso, porque- eu tive a oportunidade de ter Não, tem autógrafo tudo do a cara ver. mais famoso do mundo. Bom, já que tu falou antes do nosso amigo Carlos Bush, uma vez, eu não sei se a gente já contou isso aqui no podcast, mas uma vez eu tava com ele na sala VIP da primeira classe da Não contou. American Airlines, fui convidado. Tu dá umas estreladas, mas essa tu ainda não deu. Eu tava com ele, né? E aí ele recebeu um upgrade lá e aí me convidaram. O senhor não quer também ir na sala VIP da primeira classe da American Airlines? No aeroporto de Nova York. Olha. Aí Olha só. isso aí tem a ver com uma outra coisa que essa com certeza eu já falei aqui, que é o que é imperdível tu não perde, né? É isso mesmo. Então eu fui. E aí eu tô lá, dentro da sala VIP tem uma outra sala VIP. Né? VIP dos Isso VIPs. é O uma... VIP dos VIPs. Isso é um aprendizado pra vida, tá? É. Dentro da sala VIP tem uma outra sala VIP. Nos camarotes de Salvador, dos trio elétrico, também tem o VIP do VIP. E normalmente o lugar mais VIP não é nem ali. É o aeroporto executivo. Uhum. Né? E aí, que esse, por exemplo, não tem sala VIP. Já que é pra dar estrelada. Primeira vez que eu fui voar... Um corte de estrelada agora. Primeira vez que eu fui voar de jato privado, eu A cheguei... primeira que já foi várias. Só né? fui uma vez. É, Eu nunca mas fui. no storytelling, né? É a primeira. Eu nunca fui. Eu fui querendo saber onde é que era a sala VIP do aeroporto privado. E aí o pessoal que trabalhava lá, Tolinho. ninguém entendeu. Eu falei, mas espera aí, meu, não tem uma sala VIP aqui pra galera esperar. Aí o cara Tem uma pacientemente me olhou e falou assim, Tem uma sala. é que o pessoal que voa aqui de jato não espera. Não espera, quem espera é o jato. Isso Ah, aqui é e aí tu sensacional. embarca no jato, o piloto olha, senhor Augusto, podemos partir? Tá, vamos voltar pra sala Voltar da pra primeira classe realidade. da American Airlines. E aí eu olho sentada, está a Gwyneth Paltrow. Quem é, pra quem não conhece? Gwyneth Paltrow. Ah, joga no Google, mas também eu não consegui escrever o nome dela a primeira vez, tá? GWI. Fala quem é. Não, vai, não, tem mais, Gwyneth. deve ter, Gwyneth, GWINETH Paltrow. P-A-L-T-R-O. não sei aonde. Gwyneth. Bom, ela é uma das maiores atrizes de Hollywood. E aí ela tava ali, sentada, e ela não é só atriz, ela é roteirista, então ela tava digitando no Mac, e não parava de digitar ali, e eu pensei, cara, eu convivo em aeroportos, então eu encontro famoso a todo tempo, né? Semana passada eu encontrei Sérgio Malandro. Glu Glu Iê, quase que eu fui lá tirar foto do Sérgio Malandro e mandar pro meu grande amigo Leandro. Imagina, todo mundo deve olhar ele e falar. Então, assim, eu tô sempre passando por gente famosa em aeroportos, né? De vez em quando eu encontro o Dado Schneider. E aí... Eu sabia que vinha. É. Você tava Ele esperando. anda viajando muito de ônibus. Tá? E aí, o Encontra que acontece? Eu não paro ninguém pra tirar foto, né, nessas situações, né? Aí, com a Gwyneth Paltrow, cara, tu não cruza com ela sempre. Eu pensei, vou ou não vou? E aí eu falei pro Bush, e o Bush falou, faz o que tu quiser, eu não vou. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei a uns 2 metros dela, do nada, levanta alguém na cadeira do lado, bota a mão no meu peito e fala, Por favor, não. deixa ela, que ela está no momento privado. Era o guarda-costas dela. Momento privado. E aí eu travei total. E eu falei, Sorry. sou do Brasil. Sou do Brasil. Sei lá Deus o que eu falei, não lembro. Mas aí que tá. Não desperdicei a oportunidade, mas não tive sucesso algum. Bom, nossas histórias sobre oportunidade aqui são um preâmbulo pra gente falar sobre oportunidades de trabalho, oportunidades de carreira, oportunidade de negócio. E aí, esse texto eu escrevi quando completou 10 anos, agora faz um pouco mais de tempo, que eu recebi um e-mail automático
do Thiago Freire, que aconteceu depois de eu fazer um download num site americano para baixar um PDF. E o cara me mandou um e-mail, que é o e-mail a gente chama hoje de inbound marketing, né? Uhum. Que é quando tu vai lá, tu pega os dados do cara, dá um material e vai mandando e-mail para ele para conseguir ter esse contato. Eu mandei, marquei a conversa, assim como eu marquei várias conversas de muita gente que me procurava, ou procurava a empresa especificadamente, porque o meu tempo não valia tanto naquela época, né? Então, eu gastava ele tentando encontrar oportunidades. E aí, tem um aprendizado, né? Que é, primeira coisa sobre oportunidades, as oportunidades nascem do movimento. Se você ficar parado, as oportunidades não vão surgir para você. E ficar parado não quer dizer que você tenha que sair correndo. Mas você tem que estar em movimento. Isso pode ser escrevendo, lendo. Em eventos. E aí sim, indo em eventos, participando de grupos de discussão. Beach tênis. Tudo isso gera oportunidade. A primeira coisa que você tem que treinar é o olhar, né? Para identificar as oportunidades. Porque elas não vão... E aí... Ouvir mais que falar. Muito. Uma máxima que eu tenho lá na PM Web, a gente trabalha com CRM, B2B, B2C para grandes empresas. Então é um nicho bem específico. Eu sempre falo pra galera que trabalha comigo na área de novos negócios. B2C. Isso aí. O que é B2C? Rapidinho. É negócio para cliente final. Então, business to consumer. Negócios para o cliente. Perfeito, dado. E aí, o que acontece? Ninguém liga lá e diz assim, nossa, eu tô precisando montar uma estrutura nova de CRM, de marketing cloud, para que a gente possa utilizar todos os nossos dados e criar relacionamentos únicos em escala. Um dia eu vou ligar só pra falar isso. Aí não vai se encaixar porque não vai estar fazendo isso. O que acontece? Cara, as oportunidades não nascem assim. O cara liga e fala assim, eu vi um artigo que falava de vocês e eu queria saber se vocês não podem fazer um treinamento pro meu time. A gente não vende treinamento. Mas a gente pega e marca uma conversa. Faz uma visita. Fala sobre o que a gente faz. Entende o cenário. Normalmente, primeiro a gente pergunta sobre, para depois a gente falar o que a gente faz. Porque as oportunidades não nascem prontas. Elas precisam ser lapidadas. E isso é um erro que muitas vezes eu vejo as pessoas cometerem tanto para a carreira quanto para os seus negócios. O cara espera que a oportunidade venha para ele, ao invés de ele ir em encontro às oportunidades. Acho que quando a gente fala de evento, é muito isso. Tu trouxe, Rafael, um exemplo de oportunidade para ti, que tu tava numa seleção de uma... Tu nem... Não sei nem se tu lembra qual é o resultado dessa seleção. Não fui selecionado. Pois é, mas tu tava lá. Tava lá. Então, quantas vezes a gente tem esses ganhos colaterais de estar lá? A gente tá entrando agora, não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas a gente tá gravando ele em março. De 24. De 2024, e aí eu vou ter Sabe que eu não falo mais 2000? Não precisa, né? Não precisa. 24. Claro. Porque, por exemplo, aqui, sei lá, eu nasci em 89, eu nasci em 73, a gente não diz eu nasci em 1993, 1961, né? É só os dois últimos. 24. Mas é isso aí. É que falar 1, 2, 3 é difícil, né? Falar 12, 13 já começa a ficar mais palatável. 24 anos depois tu acostumou, então, que tá no ano 2000. Não, uma coisa que me dói, tem que fazer essa... Para de falar o 9 separado do resto do número. 9. Aí tu diz, é 9 de novo. Não, pô, já são 9 dígitos. Ainda bem. Mais de 10 anos. Ainda bem que ninguém mais fala o Faz número. mais de 10 anos? Mais de 10 anos, cara. Ainda bem que ninguém fala mais o número, né? Eu vou parar de falar. O pessoal só fala. Eu acho que agora já... 9. O pessoal só vai fala. Pelo Me dá o teu WhatsApp. 5-1 tem que falar. Continua. E aí, gente, essas oportunidades, elas vão nascer dessa forma. Só que quando tu encontra elas, tu tem que ter uma crença, né? Não dá pra tu imaginar que elas vão nascer prontas. Mas também, quando tu encontra elas, se tu não acreditar que pode virar uma oportunidade, tu também desiste no meio. E elas precisam de muito investimento, as oportunidades. Eu lembrei de outra história agora. O primeiro investimento pra mim é atenção. Eu lembrei de outro agora, que foi o primeiro patrocinador global que a gente teve. O primeiro de muitos. Que eu consegui uma reunião com o cara, porque eu queria, acho que isso que o Guto falou, que me fez lembrar, que eu sempre tive um método empírico, que é anotar no papel todas as empresas que eu queria ser parceiro.
Eu anotava no papel todo. Esse ano aqui são meus objetivos. E aí eu ia atrás. Como eu acho esse cara, como eu acho o responsável, LinkedIn, falando com as pessoas, não sei o que. Rarararará. Aí cheguei no cara dessa empresa global aí. E aí o cara me respondeu. Falou, não, vamos falar assim, tal dia, tal horário e tal. E aí... não, ele falou, vamos falar, e depois não respondeu mais. Aí eu ficava mandando follow-up e o cara nunca mais respondeu. Eu disse, bom, por essa via eu já vi que não vai dar, vou buscar outra via. E aí eu cadastrei no Google Alerta o nome do cara. E aí toda vez que algum evento anunciava que o cara ia estar, o Google me avisava. E aí, pensaste aí? E aí eu consegui ir num evento que ele tava. E aí, no final da palestra dele, eu falei, lembra? Eu falei contigo no LinkedIn e tal, mas a gente acabou não conseguindo dar sequência na conversa e tal. Isso também é outra coisa, né? Ser propositivo, né? Ser positivo. E aí, pô, coincidência, né? A gente tá aqui e tal. E tu acha que a gente consegue marcar aqui? Aí o cara marcou. Aí fui lá na primeira reunião do cara e apresentei pra ele a ideia. E ele falou, cara, não gostei de nada. Mas essa é a má notícia. A boa notícia é que eu gostei de ti. E eu vou te dar mais uma chance de mais uma reunião. E eu vou te dizer quais são os nossos objetivos para esse ano. E aí o cara me falou, cara, eu gastei passagem, hotel para ir para São Paulo para falar com os caras. E ele me disse não. Aí voltei para casa, refiz, voltei, marquei de novo, apresentei. Daí ele falou, gostei de 2 coisas que tu falou, o resto não. Trabalha melhor essas 2 e volta de novo. Aí eu fui, voltei e ele fechou. E aí... ele fechou, deu tudo certo, ganhamos uma boa grana e tal, não sei o quê. E aí, esses dias eu tava contando isso numa palestra que eu fui numa faculdade para os alunos, porque no final da palestra uma aluna veio perguntar, como é que eu faço para ter todas essas marcas aí que tu apresenta, que já foram parceiros do Share? E eu falei, a primeira coisa é, tu tem que apresentar muitas vezes a tua proposta para um monte de gente diferente. Ela, tu acha que assim eu vou conseguir? Não, assim tu vai entender o que tu não sabe ainda. Assim tu vai entender o que tu precisa melhorar. Assim tu vai ver que quando tu falar do slide 3, a pessoa prestou atenção e aí tu tem que trabalhar mais aquilo. Quando tu fala do slide 5 e 6, vai todo mundo pro celular, tem que tirar esses. Isso tu só vai saber na prática, na rua. Só que o problema que eu vejo é que as pessoas não querem fazer isso, né? O cara quer ir na primeira e quer fechar na primeira, né? Então, assim, todas as marcas que hoje eu tenho orgulho de dizer que são nossos clientes, que já fizeram, cara, foi 10 reuniões, 15, e todo esse aparato, eu tenho hoje no meu Google Alerta umas 20 pessoas lá, que eu recebo e-mail toda semana quase, que aí eu vejo entrevistas que o cara deu, palestras que o cara deu. Vai sabendo do que aconteceu com a vida do cara. Pra mim me preparar pro dia que eu conseguir falar com ele, né? E aí tem uma outra história maravilhosa, essa é mais rapidinha, mas essa é muito boa, que tem um cara, dono de um fundo de investimento, mas sempre quis conhecer o cara. E aí eu via tudo, o cara, aí Google Alerta me avisou, tal dia, palestra do fulano no São Paulo. Eu disse, vou ver a passagem aqui, vi a passagem. Fui lá. Isso também, né? Tem que arriscar, né? Vai que o cara ficou com dor de barriga e não foi no evento, eu fui pra lá só pra ver o cara, né? Só que lá também tem outras oportunidades, não é só falar com o cara. E aí o que eu fiz? Pensei, fui lá no evento. Cara, era um evento muito privado, tinha 50 pessoas no evento. E aí cheguei lá, daí eu pensei, bom, agora esse cara, que é o que o Guto falou também, a gente lê o cenário, né? Uhum. Esse cara vai acabar a palestra, vai encher de gente para falar com ele aqui. Exatamente. Eu vou ficar fila. Eu vou ficar depois desse bloquinho, que é quando ele estiver indo embora. Daí eu fiquei pensando, por onde ele vai embora? Provavelmente ele vai por aqui. Aí eu fiquei no corredor de onde ele vai embora. Acabou a palestra, um monte de gente ali tira foto, não sei o que, larará. Quando passou, falei, fulano, tudo bem e tal, tem uma startup, larará. Daí eles, eu vou ali pegar o Uber, vamos até ali comigo. Cara, e aí eu dei muita sorte, só que aí, de novo, né? A sorte acompanha... Sim, tu deu muita sorte. Tu saiu de casa, tu antes não, sorte... estudou o cara. Não, primeiro ele sabia com quem ele queria falar. Uhum. Que saber o que quer... É difícil. É muito difícil. Só que sabia. Não, calma aí. Segura. Anota aí pra não parar de onde tu tava. Então, tu sabia exatamente o que tu queria. Falar com ele. Tu colocou o nome dele no Google Alerts. Tu ficou esperando até a hora que aparecesse um evento que ele ia falar. Aí, quando apareceu o evento que tu ia falar, tu foi lá, pegou, comprou a passagem, reservou o hotel, fez toda a função pra estar lá, mesmo sabendo que o cara podia mudar a agenda ou ter uma dor de barriga e não compareceu no evento. Quando tu chegou no evento, tu planejou toda a tua abordagem, sabendo que o cara iria fazer a palestra, iria ter as pessoas. Por quê? Porque como tu vai a vários eventos, então tu te preparou pra estar num evento, tu sabia exatamente por onde seria o trajeto, pra falar a palavra que eu e o Fernando
Meu colega, adotamos, né, a partir do último podcast que o Dado falou sobre a diferença de trajeto e jornada. E O tu trajeto tava lá preparado pra falar. E aí, nesse momento, sabe o que tu teve? Aí sim tu teve sorte. Não, aí o cara pediu, bem, exatamente isso. Aí o cara, aí olha o que aconteceu, cara. Inacreditável. O Pablo Romero, que é nosso ouvinte aí também, fala que eu tenho que fazer um livro só dessas histórias. Aí o cara tava indo e tal, a gente tava conversando, e aí eu vi que ele ficava mexendo muito no celular, e ele, pá, meu 3G não tá funcionando direito. Daí eu, não, te roteio a internet aí, meu tá bombando aqui. E aí eu roteei a internet pra ele, e o nome da minha rede é Ovo Frito. Que é uma forma que eu achei das pessoas rirem quando elas vão pegar minha internet, né? Tipo, que legal, ovo frito. E a pessoa não esquece, né? E aí ele, pô, ovo frito, que legal, criativo, né? Daí eu, pô, o cara já viu que eu sou criativo. Só que aí eu fiquei conversando com o cara e ele Já pediu arrancamos um Uber. sorriso. Ele pediu no Uber e aí na hora eu tive uma ideia. Eu pensei, cara, eu vou falar com esse cara. Aí ele pediu o Uber e eu falei, quanto tempo? 4 minutos. Daí eu disse, bom, tenho 4 minutos. Quando deu 3 minutos, o que eu fiz? O tempo do Uber. Desligou a internet. Desliguei a internet. Botei meu celular no modo avião, cara. Aqui, ó, de cantinho. E fiquei, né, no pitch ali. Daí uma hora eu mesmo falei, eu disse, mas posso ter? O cara tá parado aqui, não sei o quê, mas continua. Daí eu disse, minha internet caiu, cara. Eu sei, eu fiquei 20 minutos falando com o cara. E antes dele entrar no Uber, ele falou, vou falar com o fulano lá que tá avaliando vocês, ele vai te ligar hoje de tarde e tal. E a gente passou 2 etapas da análise deles lá, por causa desse momento. Desliguei a internet do cara. É a intencionalidade. Essa história é boa, né? Mas só te ouvindo aqui, eu fiquei pensando que não fez diferença nenhuma essa tua desligada de internet. Por quê? Porque o Uber já tinha chamado. O cara se atrasou mesmo. Não, só que a gente não tava no lugar onde o carro chegava. A gente tava um pouco antes. É melhor do que tu pensa. Ficou só a narrativa. Sim. Desligar a internet. Mas... Não, é verdade. É verdade, juro por Deus. O que aconteceu? Não, sim, mas o Uber chegaria. Mas Não, Mas aí eles não chegavam. Não, só quando voltou a internet da segunda vez, ele falou, o cara tá me xingando aqui, porque o cara chegou e tava mandando mensagem. essa... É boa essa. Esses exemplos de ir atrás da oportunidade tem muito a ver com a questão do movimento. Total? Parado, cara. As oportunidades não vão cair. Não, e nesse dia eu conheci mais uns 5 ou 6 lá que foram super importantes pra mim. Essa história é boa, é? Maravilhosa. E aí, Dado? Não, tá passando um filme na minha cabeça, um monte de coisa que eu fiz. Eu participei como publicitário, né, de muitas concorrências. Muitas concorrências. E eu tinha uma obsessão. Era montar um serviço de informações, muito antes de se falar de Big Data, tá? Que era para saber como eram os meus concorrentes, tá? E eu descobria deficiências dos concorrentes. Nós tínhamos as nossas deficiências, né? Mas aí a gente... Né? Se a gente é ruim na defesa, vamos reforçar a defesa. Se é ruim no ataque, né? Falando a metáfora do futebol. Mas eu ia descobrir onde é que estava o furo nos concorrentes. E, por exemplo, a maior concorrência que eu ganhei foi em inglês, e eu descobri que todos os concorrentes, eles não falavam inglês. E aí, eu pedi para ser o último a se apresentar, e eu disse, eu sou diretor da empresa, e eles viram que eu falava inglês, entendeu? Mas assim, eu cavei a oportunidade, porque eu podia ter sido o primeiro a apresentar. Mas eu pedi para ser o último justamente para me diferenciar. De novo, não nascem prontas. Exatamente. Não, eu acho que a gente cava a oportunidade vendo até furos nos concorrentes. E é uma grande forma da gente ter oportunidades. Né? E vamos lá, sobre carreira. Eu acho que quando a gente fala de negócio, a gente está falando do ponto de vista de empresa. Né? Está falando do ponto de vista de empresa. Mas sobre carreira, a gente tem que se tratar como uma empresa. A gente tem que se atender. Quando tu começou a falar a gente tem que se tratar, eu achei que tu ia te falar a gente se tratar mesmo. Acho que a gente também tem que se tratar. Faz muito bem se tratar. Eu recomendo. É um ponto relevante. Faz muito bem se tratar, vá se tratar. Mas a gente tem que se tratar como empresa e a gente tem que considerar como que tá a nossa captura de oportunidades. Uhum. Quando tu tem a capacidade de poder estar no encontro de outras pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você, que estão vindo aqui pro Estúdios Combo, onde a gente realiza a gravação dos podcasts do Aula Podcast.
eu tava conversando com um colega meu de faculdade de Direito, né? Já vai uns Esse 20, colega. vai uns 20 anos que eu comecei a estudar Direito, né? E larguei depois. E eu tava falando pra ele, cara, se tu quer fazer negócio, tu tem que andar nos ambientes que as pessoas estão querendo fazer negócio. Se tu achar que a turma do futebol, tu vai fazer negócio com eles, é muito mais improvável se a turma do futebol não tá ali pra fazer negócio. E aí, de repente, tu muda o ciclo de pessoas que tu tá convivendo e tu... mas a galera tá todo mundo querendo falar sobre o que eu quero. Exatamente. Porque tu foi de encontro, ou ao encontro dessas oportunidades. É por isso que lá, quando a gente estudava, uma das características que o Vale do Silício tinha, que eram os meetups, né? Que nada mais é do que uma reunião onde alguém fala algum assunto e divide. Meetup é mais legal. Grupo de estudo. falar meetup. O grupo de estudo dos caras. E aí, estar com as pessoas que estão procurando isso faz total diferença. Não, mas quer ver uma coisa? Vamos. Início de carreira, tá? Eu tinha sido estagiário de uma agência de publicidade durante 3 meses e eu estava como funcionário de uma pequena agência. E aí o diretor disse assim, olha, na época, né, eram muito famosos os coquetéis da Globo para lançar a sua programação. Disse assim, alguém quer ir nesse coquetel? E ninguém na empresa quis e eu era um iniciante. Eu digo, eu quero. Aí eu botei gravata, né, um jovem, né, botei gravata, fui e lá tinha um cliente, um paciente do meu pai que era dentista do cara, o cara era publicitário, e ele disse assim, você não é o filho do Juca? Eu digo, sou. Ah, e ele já conhecia toda a minha vida. Porque meu pai, né, atendendo ele, já tinha contado toda a minha vida para ele. E ele disse, eu preciso de apresentar um cara. E era o dono de uma das maiores agências da cidade. Ele disse assim, eu conheço o pai desse guri, né? Ele disse, conheço o pai desse guri, esse guri é bom. E aí o cara marcou a reunião comigo na segunda, eu comecei na terça, na grande agência. Porque eu quis ir no coquetel. É, de novo, a parte da intencionalidade, se colocar em lugares... Ninguém quis ir. De E aí, oportunidade. como os principais da empresa não quiseram, eu digo, bom, se tá sobrando, eu quero ir. Inclusive, o nome da minha palestra é Até Onde Sua Cara de Pau Vai Te Levar. É muito De uma das palestras. E as pessoas, depois que vêm, elas incorporam isso e me mandam mensagem. Não é o depreciativo cara de pau, é o melhor sentido da palavra. Inclusive, eu dei uma palestra uma vez na OAB. E antes de fazer a palestra, fizeram um disclaimer do nome da palestra. Então, doutores, é cara de pau no bom sentido a palestra de ir atrás e tal. Mas depois que eu dou a palestra, eu percebo que as pessoas se empoderam disso que a gente tá falando aqui. E muitas delas me mandam mensagem. Falam, Rafa, praticando aqui a cara de pau, eu queria te dizer, porque eu falo na palestra que a gente tem que falar para as pessoas o que a gente quer. Né? Para muitas pessoas. E sem ser deselegante, sem ser numa boa, sem ser inadequado. E aí eu falo sobre isso na palestra, né? E aí eu conto esses exemplos, alguns que eu contei aqui. E aí a pessoa falou assim, então eu queria te dizer que um dia eu queria palestrar no Gramado Summit. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas eu quero que tu guarde essa informação, hein? Fui eu? Não. Assim como outras pessoas, né? Tu tem cadeira cativa, né? Assim como tem pessoas que pedem ingresso, pedem oportunidades. Enfim, esses dias uma menina falou, meu sonho é escrever no portal do Share. Eu disse, manda e-mail pra Vitória lá, com a nossa rede de conteúdo e tal. Então, acho que até onde sua cara de pau vai te levar é nesse sentido, exatamente. Mas eu acho que essa dica prática ela é muito boa, de falar para as pessoas o que você quer dela. Dado um dia eu quero assistir uma palestra tua. Tá, mas tem que ser sucinto também, porque isso às vezes, por exemplo, a gente tava no intervalo aqui de gravação, o cara me mandou um texto que, assim, era um testamento. E ele queria consultoria, né? Mas é que tem formas e formas, né? Eu disse, olha, pessoal, eu não conheço o negócio de vocês estão pedindo a consultoria. E, às vezes, é um pouquinho inadequado, né? Então, assim, a gente tem que dizer o que a gente quer. Esse cara perdeu a oportunidade. Perdeu. Tem que dizer o que a gente quer, mas dizer de forma sucinta, né? Recentemente... E tem que ver se tu tá no ponto de pedir isso também, né? E não é só isso. Eu não vou pedir para um médico num coquetel dizer assim, eu tô com uma dor aqui atrás. Tem que ter noção. Eu não vou, né? Eu acho que essa leitura vem exatamente com o ponto adequação, que o Rafa trouxe anteriormente, que é... E aí, uma frase que é muito usada pelo nosso amigo Bush. Primeiro servir, para depois ser servido. Que é Simon Sinek também, né? Os líderes se servem por último.
E tem muito a ver sobre construção de rede de contatos de negócio. O famoso Networking. Vocês já notaram que tem gente que fala networking? Sim. Não é network, é networking. Tem gente que fala de tudo. Mas eu acho que a gente Tem que corrigir. tem que corrigir na boa. Estamos na aula. Não se ofender. Pô, por exemplo, não é CD-ROM, lembra? É CD-ROM. Não tem 2 Os. Mas esse aí ficou... CD-ROM é o quarto onde guarda os CDs, né? O CD-ROM. Eu sabia que um dia em algum episódio tu ia falar isso. Tinha que dizer isso. Podia usar bebida também de referência. Ah, sim. De ROM, é muito legal. Agora, quando a gente observa essas oportunidades que você tem de interagir com pessoas que você quer fazer negócio, que você acha que elas vão poder agregar algo para sua carreira, saiba o que vai ser relevante para elas. Porque se tu só pedir, tu tem uma oportunidade. Se tu gerar atenção, em alguns episódios atrás, o Rafa falou uma coisa aqui, que ele disse o seguinte: se você tiver 2 minutos para apresentar a tua ideia, tu não vai conseguir apresentar a tua ideia. Então, gere curiosidade. Se tu puder fazer com que a pessoa queira te ouvir mais... E fale mais sobre isso. Né? Exatamente. Então, gerar isso... Agora, como é que tu vai conseguir falar com aquela pessoa? Tu vai ter que saber os lugares onde ela vai estar. Ah, mas eu não consigo estar porque é muito caro. Beleza? Quais alternativas tem? Dá pra participar como voluntário, por exemplo, em eventos. Uma série de eventos. O Gramado Summit, o Web Summit, Olimpíadas, Copa do Mundo. Todos esses eventos têm programas de voluntários. E aí tu vai estar lá. E eu acho maravilhoso o lance dos voluntários, que muitas vezes, se tu tiver te preparado no idioma, talvez tu seja voluntário e tu vai atuar diretamente com os palestrantes. O que nem as pessoas que pagam o ingresso, às vezes muito caro, consegue. Eu tenho certeza. Vai ter um evento share. E se não tem um programa, crie. Exato. Eu quero ajudar o Rafa no evento dele, mas, pô, não vou conseguir pagar o ingresso. Tenho certeza que se tu mandar um e-mail pra lá, falando, olha só, se não tem um programa de voluntários, eu queria muito participar, eu posso colaborar e tal. Vou criar ele agora aqui, programa de voluntários. Certamente tu vai ouvir um sim. Mas a probabilidade de tu ouvir um sim antes de tu perguntar é 0. Então, tá até na Bíblia, né? Sobre na hora de rezar, tu tem que dizer o que tu quer que seja atendido. Porque se tu não disser, não tem como. Eu só quero coisas boas. Eu vou contar uma que eu não posso dizer o nome da pessoa nem da empresa. Tem alguns eventões, tá? Não são todos, mas tem alguns eventões que eles designam uma pessoa para acompanhar cada palestrante, tá? E eu estava num desses eventões. E me designaram uma menina, tá? E ela disse assim, eu fiquei voluntária porque eu queria te conhecer. E eu disse, ela fez exatamente isso. Poxa, tá? Ok. Ela disse, no meio do papo, ela foi... Papo muito legal, ela passou grudada em mim. Aí ela disse assim, eu queria muito ser apresentado para aquele cara da empresa tal. Ela sabia que eu conhecia o cara, fez tudo que o Rafa fez. 10 de 10. Aí eu disse assim, não. Liguei pro cara e disse assim, o cara falou com ela na hora. Ela tá trabalhando com o cara. E tenho certeza que alguém disse pra essa menina que ela teve sorte. Claro. Mas é que quando tu encontra a oportunidade e tu tá preparado, parece sorte. Porque o que é sorte? Pra mim, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. É isso aí. Então, se tu te preparar eternamente, mas nunca for buscar a oportunidade, não serviu de nada. E às vezes até menos preparado, indo em busca de muitas oportunidades, tu tende a te dar melhor do que aquele que está muito preparado e não busca oportunidade. E às vezes tu não tá nem preparado, mas tu tava no lugar certo, porque tu sabia onde tu tinha que estar, e aí tu criou essa oportunidade para ti. Eu adoro uma expressão que as pessoas falam que dinheiro atrai dinheiro. Na verdade é o seguinte, quem tá fazendo negócio atrai novos negócios. E muitas vezes isso acontece em ambientes onde as pessoas que não estão fazendo negócio ou não estão interessadas em fazer negócio, não estão. Aí cria-se essa sensação. De repente, tu tá ouvindo a gente, vai passar 5 anos, tu vai estar cheio de oportunidades, tu vai estar distribuindo oportunidades para outras pessoas que, o cara foi lá, fez isso, fez aquilo, o cara fez, isso aí acontece, o dado foi lá, pegou o telefone, ele não tinha obrigação nenhuma com a guria. Mas ele quis distribuir uma oportunidade que ele tinha para ela, porque ele viu essa intencionalidade nela. E provavelmente tu te viu
Mas, Quando assim, ela falou contigo Eu acho que as pessoas sabe, ajudam. naquele coquetel. eu me enxerguei quando nela. mostra- quando- Me enxerguei nela. Quando Sabe? tu vê que a pessoa tem vontade, Sim. tu tem vontade de ajudar Sim. também. Mas eu tive uma. Eu era novinho na profissão e eu tive um cara que me ajudou muito. E um dia eu disse pra ele: por que tá me ajudando tanto? Ele disse: não, porque tu é um cara diferenciado. Pô, tô falando na boa, assim. E ele disse: poxa, muito obrigado e tal. Eu digo: só que eu não vou poder retribuir isso nunca, né? Ele disse: mas faz quando tu estiver na minha posição, faz por alguém. Exatamente. Faz pro E aí, próximo. quando eu faço alguma Puxa o coisa próximo. dessas, a pessoa diz algo semelhante que eu disse pro cara, eu digo: aí eu conto a história, agora faz por outro. Normalmente, quem recebe muitas oportunidades e tem consciência disso, Distribui. acaba por gerar oportunidades. Porque oportunidade não é um recurso escasso. É. Só que tu tem que ter a sensibilidade. Já valeu o podcast com essa frase. Repita. Repita. Oportunidade não é um recurso escasso. Surgem muitas. Surge. E aí, tem uma fase na vida que tu tá sempre em busca de oportunidades. Uhum. Mas a qualquer momento tu também pode virar um gerador de oportunidades. Uhum. E aí, é aí que o sistema se retroalimenta. Uhum. Às vezes esse sistema é injusto. Mas às vezes Certeza. ele pode ser mais justo. E aí o teu papel com essa intenção de fazer isso acontecer e gerar esses encontros. Mas teve um tempo que eu tava pensando sobre isso que tu falou, que há alguns anos atrás, poucos, hein, que eu vi que eu fiquei muito bom de gerar oportunidade. Mas eu não consegui aproveitar bem as oportunidades, porque eu não estava tão bem preparado para aquela oportunidade. Era uma coisa muito grande. Sim, de trocar de degrau, né? É. E aí, quando eu Tava bem chegava pro lá, degrau tipo, eu atual. cheguei na frente do cara que é impossível, ninguém consegue falar com o cara, e aí eu entendi Perdi por que a oportunidade. ninguém consegue. Aí eu entendi por que o cara era tão difícil de achar e tal. E eu subestimei, talvez, né? Tipo, quando eu comecei a falar, e o cara só me ouvia. E aí o cara, acho que não, isso, não. E aí eu tive a humildade, acho que isso é importante também, de dizer, cara, talvez eu não vim tão bem preparado, me preparei o máximo que eu pude e tal, mas esses pontos que tu trouxe eu nem tinha pensado. Então, se tu puder me dar mais uma oportunidade de eu me preparar nesses pontos e voltar a conversar. O cara gostou disso, acho que isso Sim. gera empatia também, né? Mas esse ponto, eu acho que ele é bem importante a gente frisar também, porque às vezes tu gera muita oportunidade, mas tu não tá preparado para elas, né? Uhum. E isso aconteceu bastante comigo também. Nossa, eu tô te ouvindo aqui, eu lembrei, sei lá, uma década atrás, quando a gente fazia palestra em eventos de tecnologia, eu fazia muito sobre Palestra em eventos. isso de tecnologia, Sim. mas focados em turismo. Sempre vinha alguém no final, 1 ou 2, para me contar das suas mais de 10 anos, bota 15 anos, para falar sobre a ideia que tinha de criar uma rede social para turismo. Ou um site de criação de roteiro. Eu ficava ouvindo e aí eu pensava. Aí voltando no nosso episódio anterior, que é, será que eu ajudo o cara ou eu me ajudo? Porque se eu quisesse me ajudar, era só eu falar para ele, cara, que baita negócio que tu vai criar. Eu acho que tu tem que investir o teu tempo e o teu dinheiro em tirar isso do papel e fazer um negócio fenomenal. Mas aí, né, o cara ia depois pensar, pá, aquele cara me motivou, aquele cara deu aquele empurrão que faltava. O único problema é que eu sabia que o cara tava no precipício. E esse empurrão que faltava, eu ia jogar o cara ladeira abaixo. E o que eu dizia pro cara, meu amigo, não tem nenhuma chance disso dar certo. Tu não tem nenhum diferencial. Tu só tem um idioma. Só tem 250 milhões de pessoas que falam esse idioma. Tu não tá preparado pra fazer isso. Tu não tem recurso pra fazer isso. Então vamos fazer o seguinte. Ou tu vai e te prepara e consegue levantar pelo menos aí uns 100 milhões de dólares pra tirar essa tua ideia do papel, ou não vai a lugar nenhum. Quem sabe tu pivota agora. Pensa outro O mercado. que é pivotar? Trocar, né? Um termo do mundo das startups. Quando tu altera o objetivo principal de negócio da empresa. Então, se o cara queria fazer uma rede social para turismo, eu sugeria... pivô no basquete, então não sei o que é pivotar. Então, tu consegue ali fazer uma troca do proposição principal da empresa. Eu vi um grande amigo meu, extremamente preparado, formado na Singularity University, tentar colocar de pé uma startup com inteligência artificial nos idos de 2010, 2012, Uau. na criação de roteiros para turismo. Alcançou 2 milhões de downloads no aplicativo. Mas o processo de
criação de dinheiro, né, a monetização, que é uma coisa que a gente já falou aqui, né, sobre como as empresas conseguem ganhar dinheiro, era muito complexo. E não foi adiante. E, de forma paralela, eu vi um amigo meu, aliás, que me mandou uma mensagem muito querida no LinkedIn semana passada, criar um império no mesmo setor, entendendo o comportamento das pessoas e indo contra qualquer uma das tendências globais de criação de rede social ou conteúdo no mercado de viagens. Então, como esse é o caso de sucesso, eu vou dar o nome dele, que é o Leonardo Marques, do Melhores Destinos. O Melhores Destinos é o principal portal de intermediação não direta de passagens do Brasil. E não só passagens, hospedagens e outras coisas. O que ele fez? Ele entendeu, e olha aí como é a oportunidade. Ele criou o mercado. Vou falar sobre o Léo agora. O Léo, ele é de Maués, a cidade onde é plantado o Guaraná Antártica. O fruto que faz o Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica é plantado. Ele vem, né? Ele vem, a latinha nasce lá. A árvore da Antártica. Mas é onde é plantado o Guaraná. Ele saiu de Maués e foi para Brasília para estudar ciência da computação e ele queria passar em concurso. Se eu não me engano, ele passou em mais de 10 concursos diferentes, tá? E ele não entrou em nenhum deles. Porque numa dessas aulas, ele fazia lá uns desafios de AdSense. AdSense é uma maneira que o Google remunera o produtor de conteúdo. Então tu botava um conteúdo e apareciam anúncios de marcas que queriam aparecer naquele conteúdo. E ele fazia de promoções e era remunerado. Até que um dia, e olha a oportunidade, ele colocou uma de passagem aérea e viu que no gráfico de receita que ele gerava, aquilo teve um spike absurdo. Ele parou a brincadeira e foi fazer só isso. E aí começou a criar os portais de conteúdo para vender passagem aérea. Só que qual que era a lógica naquele momento e que perdura até hoje? Com base no comportamento europeu e americano, as pessoas vão buscar as passagens e todos esses portais, eles servem de comparação. E aí tu compara as alternativas de passagem para a viagem que tu quer fazer e aí tu escolhe uma e tu te remunera por causa disso. O que o Léo fez, que é genial, quando ele identificou essa oportunidade, que é o divulgar uma promoção, ele teria muita audiência, e como consequência ele ganharia dinheiro, ele passou não a fazer comparação de passagens, porque as pessoas no Brasil, elas estavam num momento, e perdura até hoje, que é o momento de iniciar uma vida no turismo. Uhum. E quem quer viajar e tem essa perspectiva de viajar, ele viaja para qualquer lugar, desde que a passagem seja acessível. E aí ele começou a divulgar promoções de passagem aérea. E ele criou um movimento que, às vezes, eu nunca esqueço quando ele apareceu lá com uma passagem para a Rússia, ida e volta a R$700. Cara, eles venderam, sei lá, 500, 1000 passagens. Cara, eu nunca tinha pensado em ir à Rússia, Nunca tinha mas pensado por em ir pra 700 Rússia. eu vou. Exatamente Foi isso que batia na isso. cabeça das pessoas. Exatamente isso. Exatamente. E quando tu olhava pro modelo de negócio, não tinha nem como explicar. Mas foi assim que o Léo construiu o Melhores Destinos. É uma super empresa, tem uma super equipe hoje. Já passou dos 15 anos. E eu acompanhei toda essa trajetória que o Léo fez. Quando a gente fala de oportunidade, ele passou nos concursos, mas nenhum concurso era melhor do que ter a empresa dele. Sim. Então, ele foi estudar, ele saiu de onde ele estava. Lá onde ele estava estudando, ele fazia um exercício que era ali uma competição com os colegas, mas no fim era um exercício de preparação. Quando ele identificou uma oportunidade, ele larga tudo e se concentra somente naquilo. E aí ele constrói. E uma das coisas que mais eu aprendi com ele é a adoção de novos canais na comunicação com o cliente. Porque o Léo, ele se especializou muito na única ferramenta que podia fazer quando tu não tinha dinheiro naquela época, que era a otimização nos mecanismos de buscas. Uhum. Se você for fazer um curso lá no Share, você vai conhecer pela sigla de SEO, que vem do inglês Search Engine Optimization. Então, ele se transformou, usou toda a habilidade possível de SEO para ficar em primeiro na busca do Google. Quando ele começou a ver que o Google poderia mudar aquilo ali e ele perderia relevância, ele começou a criar um perfil no Facebook na época. E ele se transformou no primeiro perfil do Facebook a alcançar milhões de likes no setor de turismo. Quando ele começou a ver que o Facebook ia parar de mostrar o conteúdo para todo mundo, ele iniciou uma lista de e-mail para mandar por e-mail para as pessoas. Quando ele começou a ver que o acesso por celulares estava crescendo, ele criou um aplicativo. Sobre redes sociais, ele começa no Twitter. Depois que ele vai para o Facebook, esqueci do Twitter, foi no Twitter que eu conheci ele.
do Twitter, ele vai pro Facebook. E aí depois ele vai pro Instagram e hoje ele tem o aplicativo. E ele largou algum desses canais? Não. Ele só somou. E assim ele construiu o que é o Melhores Destinos. A partir de uma oportunidade. E um dia eu perguntei pra ele, tá, cara, mas tu viaja muito? Não. Acho que, não sei se ele mudou de opinião até, Léo, se tu mudou, me avisa aí. Mas ele nem gostava tanto de viajar. Mas mesmo sem gostar de viajar, ele criou o principal site de viagens do Brasil. Muito legal. Agora sobre a oportunidade, eu queria que vocês me dissessem uma oportunidade que vocês aproveitaram e marcou a vida de vocês, ou a vida da empresa, por onde... Qual oportunidade foi e como é que a gente esmiuça ela? Oportunidade que Posso começar? Pode. Claro, Dado. Eu trabalhei muitos anos em publicidade e fiquei desiludido por uma série de coisas e surgiu um convite para eu dar uma palestra num congresso em Portugal. E eu levei um kit Me Comprem, tá? Alguém vai me comprar lá. E eu imaginava ser uma agência de publicidade, porque eu trabalhava em agências naquela época. Mas eu sempre fui professor. E o congresso foi numa faculdade nova que estava surgindo na cidade do Porto. E no final da minha palestra, que foi bastante diferente, tá? Era uma palestra sobre ousadia, e eu joguei a garrafa de vidro na parede, quebrou. Imagina, pessoal, foi bem ousado. Tá? Bom, até hoje é ousado isso. E aí Beira o perigoso. vem um senhor lá de cima, olha para mim, estica muito assim, gostei muito da palestra, eu sou o reitor da universidade. E lá em Portugal não é gostaria, né? O professor gostava de dar aula aqui, né? Aula assim. E eu disse, sim. E aí eu tive a oportunidade de ter um ano sabático, porque eu dava 14 horas de aula por semana. Vou repetir, 14 horas de aula por semana. O resto do tempo eu tinha Livre. E o salário não era tão bom, mas como eu tinha uma grana guardada, eu calculei os 11 meses que eu ia ficar lá, né? E suplementava o que eu precisava para viver. Foi um investimento, ok? Mas eu queria esse ano sabático. Só que aí aconteceu o seguinte, era quando estava despontando na Europa o celular. Nos Estados Unidos não estava tão forte como na Europa. E lá, daqui um pouquinho, ia acontecer o que aconteceu no Brasil, do celular deixar de ser estatal, né? Isso aí. E aí eu estudei celular lá. Quando eu voltei para o Brasil, uma agência me convidou para atender governo, que eu não gosto de atender. Eu disse, eu só atendo governo se a gente montar uma unidade de estudo do mundo do celular. E a gente montou essa unidade. Eu atendi o governo com raiva, tá? Eu não gosto de governo, de política. Mas aí, quando surgiu as concorrências para as futuras operadoras de celular, nós tínhamos um núcleo já pensante e nós ganhamos a conta da empresa que viria a se chamar Claro. E aí, foi uma oportunidade. Excelente. Eu tenho uma história que não é sobre oportunidade aproveitada, sobre oportunidade desperdiçada. Eu dei uma palestra uma vez, na Unicinos, na Semana da Administração, e foi muito legal também. Assim como eu tava irritado, porque eu acho que as pessoas têm que dar... Elas têm que fazer jus à oportunidade que elas recebem. E aí, as duas pessoas que falaram antes de mim, elas foram meio displicentes, assim, ou em conteúdo, ou em formato, ou até mesmo na história que eles contaram, assim. Na abordagem. Até acho que foram mal convidados. Faltou um Rafael para fazer a curadoria desses aí. E aí eu vi que o auditório lá, o Padre Werner, que é um auditório aqui da Unicinos, que é uma universidade no Rio Grande do Sul, que é gigantesco, ele foi esvaziando. Então já tinha pelo menos uns 30% a menos. E eu pensei, putz, eu queria contar uma história para uma plateia lotada, vou contar para menos gente por causa dessa galera. E aí eu descarreguei a minha raiva em veemência e entusiasmo na palestra e foi muito legal. Quando eu saí da palestra, veio a decana do curso de administração, olhou para mim e falou assim, queria te chamar para dar aula aqui. Mas eu não estava preparado. Porque eu não tinha terminado a faculdade ainda. E eu não podia aceitar um convite desse. Então, às vezes, a gente não aproveita as oportunidades porque a gente não está preparado. Eu inverti ali, né, para não perder. Fiz que nem vendedor de fracionado, né? Quando o cara diz que não quer comprar, ele cria um produto ali para não perder o esforço dele. E falei o seguinte... É um avião, né? Mas tu pode me ajudar a eu me formar. E aí, ela falou, não, a gente vai te ajudar, então. E assim como ela falou, não imediatamente, com o apoio da Unicinos de grandes professoras, né? Cláudia Stadlober, Manoelis Manioto,
Eu consegui me formar depois, até durante a pandemia. Mas eu não aproveitei aquela oportunidade. Então, estar preparado é tão importante quanto conseguir gerar as oportunidades. Rafa, a gente deu tempo pra tu pensar na tua. Eu lembrei de uma boa e uma ruim que tu tava falando aí. Eu lembrei do Bush de novo, né? Um dia a gente tem que convidar o Bush aqui, porque de tanto que a gente fala dele. Citado. É que o cara é fenômeno, né, cara? Bom, quem quiser, né? Dia 9 de abril, vai ter o Ignição Gramado Summit, um evento meu com o Carlos Bush no Aquece pro Gramado Summit. Isso aí vai ser editado. Já que me deram a oportunidade, fiz a chamada aqui. E se você assistiu o podcast depois de 9 de abril... Aí vê as É uma fotos do pena. meu perfil. É atemporal. É só uma pena. O Bush me ensinou no curso que eu fiz dele lá que se teu trabalho é assinar contratos, tu tem que assinar contratos, não aumentar a margem do contrato. E ele daí explicou, detalhou sobre isso e tal. E ele faz isso na prática, né? Porque ele falou lá até no curso, ele falou, cara, um dos meus trabalhos para gerar oportunidades é dar palestra. Obviamente que eu vou sempre optar por as palestras pagas, mas se o meu objetivo é dar palestras, de vez em quando eu vou dar algumas que também não são pagas. Porque através daquelas não pagas, talvez eu vou me relacionar com pessoas que eu ainda não conheço e tal, não sei o quê. Muito bem. Aí um dia eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade bem pequena aqui de Porto Alegre. E a professora até estava meio assim de me convidar, porque tinha pouca gente, não sei o quê, rarará. Eu disse, não, professora, eu faço questão, ainda mais que é numa universidade. Vou sempre. Cheguei lá, tinha 6 alunos na sala. E ela ficou com mais vergonha ainda. Ela falou, pô, achei que ia ter uns 20. Tinha 6. Cara, tava calor, né? A galera foi pro bar, né? E aí eu falei, não se preocupe, porque eu vou fazer tão legal quanto se tivesse 1000. E eu falei isso porque isso é óbvio a se dizer, né? Mas eu fiquei, 6 pessoas, né, cara? Mas aí eu fui, e a galera, e os 6 muito animados, empolgados, e perguntavam, não sei o quê, rarararará. Acabou a palestra, um dos caras falou, sou filho do cara que é dono da empresa tal. Que era um cara que eu queria conhecer. E aí ele fez a ponte, marquei um café com o cara, ele, mas onde é que eu conheci meu filho? Eu fui dar uma palestra na faculdade dele e tal, não sei o que e tal. Virou um patrocinador do Share depois de uns meses, vendi um projeto para ele e tal. Então essa de aproveitar bem as oportunidades, de não aproveitar. Dá com vontade aula para 6, como se tivesse 600. Isso tem mérito. Claro. Que E a que que eu não aproveitei. As oportunidades não nascem prontas. Que foi o que tu falou, Guto, mesmo exemplo. Eu tive a oportunidade ano passado de dar uma aula no MBA do Mackenzie de estratégias de administração e negócio. E foi um marco na minha carreira, né? E eu comecei a ficar nervoso, assim, diferente do Dado. Eu fico nervoso, né? Às vezes, em algumas palestras e aulas. Eu entrei no Zoom lá e entra professor, doutor, PhD, não sei o que, rarará. Professor, doutor, não sei o que. E eu, meu Deus, vou falar pra esses caras aí. E aí, enfim, fiz a aula lá e tal, não sei o que, rarará. Acabou a aula. O primeiro a levantar a mãozinha no Zoom, o PhD, professor, não sei o que. Ele disse, agora o cara vai me dar no meio, vai me contrariar. Queria agradecer a oportunidade de ter aprendido. Exatamente. É por isso que o cara é professor, doutor, PhD, né, cara? Gostei muito do que o senhor falou, me fez refletir em pontos que eu ainda não tinha refletido. E eu queria lhe convidar para fazer parte da banca do nosso MBA aqui do Mackenzie e tal, não sei o quê. Só que eu não tinha doutorado e eu não pude aproveitar a oportunidade. Então, é o mesmo exemplo do que... É a capacidade de gerar oportunidades e de estar preparado. Então, isso é um marco. Gente, sobre oportunidades, a gente falou bastante. A gente tá chegando no final da nossa aula. Eu queria repetir as coisas que eu anotei lá. Até onde sua cara de pau vai te levar? Então, tu tá querendo buscar oportunidades para ti, para tua empresa, para o teu negócio. Primeiro, esteja em movimento. As oportunidades, elas são encontradas. E às vezes elas passam muito rápido. Então, se tu estiver correndo, vai ser mais fácil ainda de tu alcançar elas. Se você tá parado, só se você estiver parado no lugar certo para cair alguma coisa no seu colo. Então, vai ser mais caro estar parado num lugar desses. E outra coisa que eu acho que é fundamental a gente falar é que as oportunidades não nascem prontas. A gente falou sobre isso. Eu acho que quando o Dado contou a história dele em Portugal, que ele teve fé, e aí esse é o último termo que eu queria dizer. Cara, só vai acreditar em oportunidade quem tem fé
e quem acredita. Aqui, obrigatoriamente, eu não tô falando de religião, tá? Embora eu tenha a minha, independe da religião dos outros. Fé é... Até pra ateu, dá pra exercitar o fé. Crer. Acreditar. Tem que acreditar primeiro, cara. Pra tu buscar uma grande oportunidade, tu tem que acreditar. Porque talvez tu não tem nem a graduação e tu precisa ter o doutorado. Tu vai ter que acreditar muito pra passar por esse processo. Tu vai querer vender um projeto numa empresa global e tu não tem dinheiro na conta pra fechar o mês. E é só tu na empresa, não tem nem funcionário. Tu vai ter que acreditar. E eu, nesses meus 20 anos aí trabalhando, eu já vi muita gente que acreditava mais, chegar mais longe do que quem nasceu no lugar onde muitas vezes as oportunidades caem no colo porque o cara tá no lugar certo. Então, quando eu fiz esse exercício, eu fiz exatamente isso, né? É o encontro vezes a preparação. E aí tu tem ali um fator multiplicador que é a fé. E é isso aí que vai fazer as oportunidades nascerem para você, minha opinião. E você aprendeu com algumas oportunidades de Dado Schneider, Rafael Martins. Obrigado ao Estúdios Combo por nos receber aqui. E esse foi mais um Aqui, ó, aula aos Estúdios Combo. E esse foi mais um Aula Podcast. Valeu.